Você acha bom cantar louvores ao Senhor? Esse é o tema, que é uma pergunta, e é justamente para mexer com a gente. Você acha bom cantar louvores ao Senhor? Então vamos orar inicialmente e assim vamos estudar a palavra de Deus. Nosso bendito Deus e Pai, agradecemos por essa grande oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, estudar o que ela diz sobre música, sobre o canto ao Senhor, e que ela toque nos nossos corações, que possamos responder às verdades da Tua palavra com um canto jubiloso, com um canto de louvor ao Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabemos o quanto a música tem influenciado o ser humano e acompanhado o homem, a mulher, em todas as áreas da vida e desde o início dos tempos, né? Mas você sabe quando a música foi criada? Ou qual a finalidade da música? Quem foi o criador da música? Na Bíblia nós encontramos lá em Gênesis que Jubal é o pai daqueles que tocam harpa e que tocam flauta, mas lá não diz que ele é o pai da música, né? É o pai de instrumentos, provavelmente o primeiro que inventou um instrumento de cordas, no caso a harpa, instrumento de sopro, no caso a flauta. A mitologia também, a mitologia grega especialmente, atribui à música também origem divina e designava aos seus inventores e primeiros intérpretes deuses e semideuses como Apolo, Anfião e Orfeu. Desde os tempos mais remotos, a música foi um elemento indissociável de cerimônias religiosas. Então, sabemos que a música está sempre em todas as áreas da nossa vida, seja festiva, seja religiosa, e como estamos vendo aqui, especialmente religiosa, até porque é atribuído a ela uma origem divina, seja nossa visão cristã, né, teísta, seja numa visão pagã, mas falando sobre outros deuses. O reformador está falando sobre reforma, né? O reformador Martinho Lutero tinha convicção de que a música foi um presente de Deus para o homem. Para ele, a música era como se fosse uma centelha divina dada somente para os seres humanos, nem para os anjos, somente para os seres humanos. Então, para Lutero, um outro presente divino que se harmonizava bem com a música era a palavra de Deus. Então, juntando a música, que ele considerava um presente divino, e com mais a palavra de Deus, isso trazia favor, isso trazia bênçãos para a humanidade. Calvino, o outro reformador, tinha um pensamento talvez um pouco diferente, mas os propósitos acabavam que era quase a mesma coisa. Calvino entendia que não, que a música não era bem um presente divino, mas era a melhor das artes humanas, a melhor das artes realizadas pelo homem. E essa arte, juntamente com a palavra de Deus, cumpria o propósito de adorar ao Senhor de modo digno. Tanto é que ele só podia ser através dos salmos, né? Música com os salmos, a palavra de Deus, e também servia para a edificação do seu povo, tal qual Lutero também cria. Os propósitos combinavam, embora tivesse essa divergência aí pequena, né? Bom, mas você acha bom cantar louvores? Se música tem uma origem divina, ou se música foi dada por Deus ao homem, ou a capacidade dada por Deus ao homem de fazer música, e que ela combina muito bem com a palavra de Deus, você acha bom cantar louvores que normalmente nós cantamos a palavra de Deus ou sobre Deus? Esse é o tema das nossas conferências, e durante esses 2 dias eu gostaria de, à luz das Escrituras, responder que sim, é bom cantar louvores ao Senhor e, portanto, devemos fazê-lo com prazer e dedicação. Quando eu estava pensando aí no tema, 2 versículos me vieram à mente. Ele não é o que nós vamos abordar ainda hoje, mas foram tirados daqui esse tema. Salmo 92:1 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
e o Salmo 147:1, que diz: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Sabemos que as Escrituras então incentivam ao cântico de louvor a Deus, e ela normalmente cita alguns termos: cântico, hino de louvor, salmos, novo cântico, por exemplo, e outros nomes mais, canto de Sião, os cantos ao Senhor, hinos e tudo mais, né? São usados para falar sobre isso, sobre músicas que vão ser usadas para adoração a Deus ou para o louvor a Deus. E hoje eu quero falar sobre o novo cântico, baseado no Salmo 40. Então convido que os irmãos abram suas Bíblias para o Salmo 40. Enquanto os irmãos estão procurando, há pelo menos 9 versículos nas Escrituras que falam sobre o novo cântico, dos quais 5 estão ali como frases imperativas, no modo imperativo: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, e 4 são declarações, eles cantavam ao Senhor, ou então algo desse tipo. Tudo sempre dentro de um contexto de adoração. Então fica claro que o novo cântico deve ser entoado para adorar a Deus. Agora, por quê? O que é o novo cântico? Vamos primeiro ler os 3 primeiros versículos do Salmo 40. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por que devemos cantar um novo cântico? Ou por que foi cantado um novo cântico? Vamos dar 2 razões. A primeira, porque o novo cântico é fruto da graça divina. Um dos subtítulos de hoje é esse, né? O subtema é esse: o novo cântico brota da graça de Deus, é fruto da graça divina. Nós não sabemos exatamente em que condições Davi estava, qual era esse perigo, esse problema que ele estava enfrentando. Quando ele fala sobre estava num poço de perdição, num tremedal de lama, é claro que ele está sendo metafórico aqui. Ele não estava realmente numa areia movediça ou num lamaçal, mas ele está falando poeticamente de um problema muito sério. E se a gente pensar na areia movediça mesmo, quem já viu, nem que seja nos filmes, né? Uma pessoa que está na areia movediça, quanto mais ele se mexe, o que mais acontece? Mais afunda, mais afunda e mais afunda. Então, ele não tinha outra coisa a fazer a não ser clamar a Deus. Então, esse salmo é considerado, está dentro da categoria dos salmos de ações de graças individual. Pode ver que é Davi falando praticamente o tempo todo. E os 3 primeiros versículos são um testemunho de ação de graça por causa desse livramento gracioso que Deus assim dá ao salmista. Eu creio que Davi já era um crente, já era um salvo, ele cria em Deus. Então, essa salvação provavelmente está falando sobre uma salvação física, né? Há um perigo físico, material, porém, ilustra muito bem a nossa salvação espiritual, e até comprova essa salvação espiritual, claro, da parte de Davi, não é? Mas a gente lendo todo o Salmo, você percebe que parece que não é só salvação física que está se tratando aqui. Por exemplo, tem palavras aí nos textos, como nos versículos 9 a 13 e nos versículos 16, que fala sobre boas novas de justiça. Será que isso é apenas de salvação física? A salvação, a graça, a verdade, as misericórdias, as iniquidades. Veja só, versículo 9: proclamei as boas novas de justiça, na grande congregação jamais cerrei os meus lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Veja então, será que é só uma salvação física? Continuando: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então veja que esse salmo, apesar
possivelmente está falando de uma salvação física, ele ilustra muito bem a salvação espiritual. Assim como outros textos que a gente pode ver também, outros salmos, falam sobre isso. Davi tinha consciência de que por causa dos pecados dele, ele estava nessa situação. Quando ele diz, olha, as minhas iniquidades me alcançaram. O que ele quer dizer isso? Provavelmente ele estava passando pelos problemas que estava por causa dos seus pecados. E por isso ele clamava pelo favor de Deus. Me socorre, me socorre. Davi então afirma que esperou confiantemente no Senhor. É interessante como foi traduzido, mas no original é apenas uma repetição de palavras. Esperei e esperei e esperei no Senhor. Então foi traduzido confiantemente, porque a única coisa que ele tinha a fazer era esperar. E aqui não é uma espera apenas porque ele estava obrigado e tinha que esperar o tempo todo. Não, ele esperava que Deus iria agir, que Deus iria livrá-lo, que Deus iria intervir, né? A graça, como normalmente nós definimos, é um favor imerecido, uma dádiva de Deus a um homem limitado, fraco e indigno. E então nós vemos aqui claramente essa graça, esse favor divino. Veja os versículos aí. Primeiro, esperei confiantemente pelo Senhor. Praticamente a única coisa que Davi fez: esperar, né? E clamar por socorro. Clamou e esperou. Agora veja todos os outros verbos. Estão falando em relação a quem? A ação de Deus. Veja o que Deus fez. Ele se inclinou para mim, Ele me ouviu, Ele me tirou do poço de perdição, Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele me firmou os passos, Ele me pôs nos lábios um novo cântico. Tudo foi Deus quem fez. A única coisa que Davi podia fazer era clamar e esperar. E esperar. E Deus o ouviu e o livrou. Então, assim, nós vamos a um primeiro aspecto a primeira razão, que é nós cantamos um novo cântico porque ele é fruto da graça divina. Qual é o primeiro aspecto? Deus é a fonte. Deus é a fonte do novo cântico. Foi Ele quem colocou nos nossos lábios um novo cântico. Isso não significa, então, que nós vamos cantar apenas músicas inspiradas por Deus. É claro que a culminação disso, ou o exagero disso, foi o que o próprio Calvino fez, né? Vamos cantar apenas o que a palavra de Deus está dizendo, ou seja, apenas o que está na Bíblia e apenas o que está nos Salmos. E de certa forma é bom, temos que cantar o que a palavra de Deus diz, mas não é esse sentido de inspiração teológica que a gente está falando aqui. Na verdade, nós devemos cantar hinos que sejam inspirados por Deus no sentido de fazer algo impulsionado por aquilo que Ele fez por nós. Veja o que nós fizemos, praticamente nada, mas o que Ele fez? Ele nos salvou, Ele nos livrou. Nesse sentido, Deus é a fonte, é a razão, é a motivação para cantarmos por causa da sua graça. O novo cântico é um presente gracioso, na verdade é um presente duplo, porque ganhamos a salvação e de brinde vem um novo cântico. Uma pessoa, ao ser salva de um grave perigo, é naturalmente movida a chorar de alívio, né? Principalmente os mais emotivos, né? A chorar, a expressar alegria, gratidão, a ter um sentimento até de dívida para com o seu Salvador. Davi foi socorrido graciosamente e por isso ele tinha motivos para cantar, falar sobre isso. Veja o verso 10, nós até já lemos, versículo 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Veja, ele foi salvo e ele não podia guardar isso, não podia guardar como um segredo, para que ninguém soubesse. Ele tinha que falar, ele não ocultou, ele tinha que expressar. Versículo 11: não retenhas de mim, Senhor, aliás, a gente já leu o 10, né? Não retenha de mim a tua misericórdia, a tua justiça, continuando, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Ele cantava por algo que havia ocorrido com ele e ainda praticamente solicitando que Deus continuasse usando de graça na vida dele. Eu não posso ocultar o que aconteceu comigo e ao mesmo tempo eu peço, Senhor, continua sendo gracioso,
O novo cântico, então, é entoado intimamente por aqueles que reconhecem que foram salvos por graça e que dependem dessa graça, pessoas que não tinham capacidade alguma de salvar, como aquela pessoa dentro de uma areia movediça, em que quanto mais esperneava, mais esforço só ia para o fundo, então necessitava de ajuda externa. E mesmo assim, não eram merecedores de salvação, mas receberam o favor de Deus e uma nova razão para cantar. O novo cântico é uma expressão de alegria, de gratidão, não somente isso, é fruto da graça divina para com aqueles que, mesmo indignos do Senhor, esperam e confiam nele. Logo, os incrédulos, os ímpios, os descrentes, não podem cantar um novo cântico. Veja o que diz o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira. Então, quem é que canta esse novo cântico? Quem é esse homem bem-aventurado? Ou seja, quem é esse feliz? É quem confia em Deus, é quem depositou em Deus a sua fé. Não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Normalmente, aqui, quando fala de mentira ou de falsidade, ele está falando dos falsos ídolos. Ele não pende para as pessoas arrogantes e para aqueles que creem em deuses falsos. Esse aqui é feliz porque crê no Deus verdadeiro. Certamente sabemos que Deus pode usar a letra de uma música cristã para despertar um descrente à fé. Mas, em regra geral, por mais que um incrédulo cante um hino, um cântico evangelho, para ele é só uma canção, como outra qualquer. É um entretenimento. É um entretenimento. Quando eu morava em Manaus, antes de ir para o seminário, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde e sempre ia cedinho para lá. Tinha uma cantina lá e tinha uma colega minha que trabalhava na cantina e ela sempre estava ouvindo rádio, músicas. Era descrente, sempre estava ouvindo música secular, música mundana. Mas teve um dia que eu cheguei ali para tomar café e ela estava ouvindo uma música gospel, uma música evangélica. E eu estranhei aquilo e disse: você entende o que está cantando? Eu fiz mais ou menos como Filipe com o eunuco, né? Entende isso que cantas? Ela não entendeu por que eu fiz aquela pergunta. Como assim? Não, você está entendendo o que você está cantando? A letra? Por que você está cantando isso? Ela, não, na verdade eu não sei o que é isso mesmo não. Eu aproveitei uma oportunidade para evangelizá-la. Usei a própria letra da música lá para evangelizá-la. Mas no final eu perguntei: se você não entende, se você não é crente, por que está cantando uma música de crente? Ela disse: porque é bonita. A minha colega não tinha noção alguma de que ela estava perdida, atolada no lamaçal de pecado e que precisava da salvação de Deus. Para ela, aquela música não era um novo cântico. Era uma música qualquer, era um entretenimento, era uma música secular, uma música romântica que falava de Deus. Não fazia sentido algum para a sua vida, era apenas como uma velha canção do mundo, mesmo que falasse sobre Deus. O novo cântico é colocado por Deus nos lábios daqueles que Ele salva, é fruto da graça divina, vinda então de um coração transformado, cheio de gratidão, fé, alegria e louvor. O novo cântico é um presente de Deus para os salvos, para o crente. Portanto, eu devo cantar o novo cântico porque eu sou um salvo. Eu fui salvo por graça de Deus. Um segundo aspecto que podemos observar ainda do novo cântico como fruto da graça divina é que ele não é apenas, a fonte não é apenas Deus, mas o alvo também é Deus. O alvo do novo cântico é Deus. O fim, a finalidade é para ser cantada para Deus. Veja a continuação do versículo 3. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O que é o novo cântico? Um hino de louvor. O que é louvor? Basicamente é elogio. Louvor é exaltar, elogiar, bendizer, falar bem de alguém.
Essa é a ideia. E quem deve ser louvado aqui? Deus. A resposta está muito clara. Um hino de louvor ao nosso Deus. Logo, o novo cântico vem de Deus, por causa de Deus, e é para Deus, vai para Deus. Eu devo cantar não somente porque fui salvo, mas devo cantar em louvor ao meu Salvador. Quando alguém dá um presente a uma pessoa querida, seu desejo é vê-la usando o presente, não é? Deus nos salvou e nos deu um novo cântico de louvor para que cantemos para Ele. Quero salientar nesse ponto que o novo cântico é para Ele, para Deus. E por que eu estou salientando, por que eu estou destacando isso? Está claro que nas Escrituras, mas é porque muitas vezes, embora muitos não admitam, mas os cânticos das igrejas às vezes são cantados por causa de outras coisas, por outros motivos. Escolhem motivados não por Deus, mas por outras razões. Muitos justificam suas escolhas musicais para o culto dizendo que é um meio de animar os irmãos. A música é para animar, é para deixar o pessoal mais alegre. A música é para atrair os jovens para a igreja. Se nós usarmos essas músicas antigas, como é que os jovens vão querer vir para cá? A música é para atrair os descrentes. Se nós usarmos só hinos tradicionais, cristãos, como é que os descrentes vão ter interesse de vir para a igreja? Esse tipo de música, eu posso dizer então que são iscas, né? Ou são estimulantes musicais, estimulantes de animação, de culto. Se não tiver essa música, o culto está desanimado. Não é culto. Michael Horton, um dos seus livros, ele fala que numa cultura de programas de entrevista de televisão é muito mais fácil falar de nós mesmos, e assim os cânticos de louvor refletem mais um foco autobiográfico, centrado no homem, sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre a minha decisão, sobre a minha obediência, sobre a minha felicidade, e assim por diante. Onde está Deus? Se cantamos de nós para nós mesmos, não estamos cantando um novo cântico, porque o novo cântico é um hino de louvor ao Senhor. Ele é cristocêntrico, ele é teocêntrico e não humanista e antropocêntrico. Você já percebeu que em algumas igrejas, não sei se aqui, espero que não, mas em muitas igrejas os grandes hinos tradicionais já não estão mais sendo cantados. Eu digo os grandes hinos tradicionais, aqueles que exaltam verdadeiramente a Deus nas suas letras. Eles não são mais cantados. Eles estão sendo substituídos por músicas que contêm um louvor superficial e é focado diretamente no homem. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, não fique assim, você é isso, você é aquilo. E Deus? Deus é o fim, não o meio. Isto é, o propósito final do novo cântico é louvar, glorificar, adorar a Deus. Portanto, Deus é o fim. Foi Ele quem nos salvou. É por isso que o crente o louva, porque Ele é o Salvador. Contudo, em muitas músicas parece que Deus se tornou apenas um meio. Isto é, a música fala de Deus, mas é apenas um meio de atrair pessoas, um meio talvez de aliviar a consciência. Não, eu sou crente, eu tenho que falar sobre Deus. Um meio de agradar outras pessoas, ou promover um reconhecimento a quem canta ou toca. Olha, ele é o servo do Senhor, porque ele está cantando música de Deus. Ou de produzir prazer aos que ouvem. Eu sou crente, essa música é muito boa, se ela tem a letra de Deus, pronto, vale a pena. Horton também afirma que os hinos clássicos antes do século XIX, nesses hinos os crentes queriam compreender Deus e a redenção e responder tanto com ponderação como com emoção. Hoje, diferentemente, muitos cânticos são apenas um meio de autoexpressão ou de terapia. Eu tenho que me sentir bem, vou colocar uma música de Deus. E assim, pronto. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto. Olha o verso 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Veja também o versículo 10 mais uma vez.
Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Claramente o salmista está querendo falar que são tantas as maravilhas que tens operado que não posso contar, não posso deixar de contar isso. Eu tenho que falar. Então, se há tanto do que falar sobre Deus, por que não fazê-lo? E a música é o local, o meio correto para fazer isso, e o meio mais poderoso para fazer isso. Por que então não voltar à prioridade correta? Deus em primeiro lugar, ou seja, Deus no centro e acima de tudo. D.A. Carson disse que a melhor maneira de esquecer de si é concentrar-se em Deus, e não apenas ficar cantando sobre como conseguir isso, mas realmente colocar em prática. Você já parou para pensar se você coloca em prática aquilo que você está cantando? Vamos nós louvar a Deus. Olha, está incentivando, vamos louvar a Deus. Você está louvando? Você realmente está louvando? Ou apenas está repetindo alguma coisa? Então podemos também dizer que os hinos de louvor devem ser inspirados, no sentido poético, em Deus. Ele deve falar sobre Deus. Isto é, devem expressar a glória e o caráter dele, seus atos e atributos. Davi conclui este salmo com um louvor. Vamos ao final do salmo. Eu sou pobre, versículo 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, ou seja, o Senhor é meu cuidador. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Os salmos nos orientam muito bem sobre como devemos dirigir a Deus em palavras, nos dirigir a Deus em palavras, sinceridade, com ordem, com beleza, reverência, em toda e qualquer situação. Os irmãos sabem que existem vários tipos de salmos, né? E tem o salmo de louvor, tem o salmo de ação de graça, tem o salmo de lamento, tem o salmo de imprecação e várias coisas. Então há várias emoções aqui, várias emoções. Então em cada situação, para cada situação existe um salmo. Uma vez que sabemos que a fonte e o alvo do novo cântico é o Senhor, deveríamos ter grande senso de responsabilidade e temor quanto às músicas e letras que usamos na adoração. A música dos salmos deve exaltar a Deus. Veja o que Davi fala, versículo 11. Aliás, não é o versículo 11. Versículo 16. Versículo 16. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. O que isso quer dizer? Seja engrandecido, seja exaltado. E nós devemos fazer isso também através da nossa música. Você acha bom ser salvo? Você ama a salvação? Você ama o Salvador? Então você deve achar bom cantar louvores ao Salvador. Se você ama a sua salvação, você deve achar bom cantar louvores ao Salvador. Infelizmente, muitos que se dizem crentes não gostam de cantar, talvez porque não estão valorizando devidamente a sua salvação e, consequentemente, não valorizam o Salvador. Lutero disse nos dias remotos da Reforma: se alguém não canta e fala do que Cristo fez por nós, mostra dessa forma que na realidade não crê. Em palavras mais duras, se alguém não canta sobre a sua salvação, é como se não fosse crente, não crê. Você crê em Cristo? Então cante, porque você foi salvo. Cante em louvor ao Senhor, pois o novo cântico é fruto da graça de Deus que nos alcançou. Uma segunda razão por que devemos cantar o novo cântico é que o novo cântico testemunha da graça de Deus. Olha, se ele é fruto, ele vai revelar qual é a árvore, não é? Às vezes nós não conhecemos bem as árvores, mas às vezes nós conhecemos bem o fruto. Por exemplo, eu conheço maçã, mas eu nunca vi uma macieira. Nunca vi, eu acho que nem em foto. Realmente, eu acho que eu nunca vi nem em foto.
Então, se um dia passar por algum lugar e ver umas árvores, umas maçãs numa árvore, assim é a macieira, porque o fruto está dizendo que árvore é. Eu morei um tempo em Boa Vista, em Roraima, e lá eles chamam de lavrado, né? A vegetação, uma vegetação rasteira, parece Brasília, que chama de cerrado, né? Aqueles campos. Então tem uma vegetação baixa. E quando a gente ia na estrada para um retiro, um acampamento, ficava a 40 quilômetros aproximadamente de Boa Vista, tinha do lado da estrada muitas árvores que para mim pareciam cajueiros, só que eram caimbezeiros. O caimbé, caimbezeiro é quase que igual ao cajueiro. Então como é que eu sabia que era o cajueiro? Quando dava caju. Quando dava caju. A graça do Senhor alcançou Davi e livrou de grande perigo. O novo cântico surgiu como expressão de louvor do salmista por causa do favor divino. Então ele foi um hino motivado por Deus e é para Deus. Mas olha o detalhe, por que estamos falando que é testemunha da graça de Deus? Ainda no versículo 3. Depois nos lábios do novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos ver dois aspectos aqui também do novo cântico como testemunha da graça divina. O primeiro aspecto é que o novo cântico faz parte de uma expressão visível e perceptível da operação graciosa do Senhor no ser humano resgatado. A expressão perceptível, muitos o verão. Davi foi socorrido graciosamente pelo Senhor, como nós já vimos. E embora não saibamos com exatidão qual era o problema, o perigo que estava envolvendo, percebe-se pelo texto que o resultado dela foi visto e conhecido por muitos. Eu acho até interessante porque a maioria dos verbos que estão nesses 3 versículos aqui refere-se ao passado. Eu esperei, Davi, o que Deus fez? Ele se inclinou para mim, ele ouviu, quando eu clamei, tirou-me, colocou-me, firmou, pôs, veja, tudo no passado, né? Na nossa tradução em português, é algo que aconteceu no passado. Só que a parte B do versículo 3 começa a vir verbos no futuro. Muitos verão, eles confiarão, eles temerão. Como é que uma coisa no passado as pessoas ainda vão ver? Porque elas estão vendo os resultados. Talvez muitos não estavam lá para ver Deus livrando Davi, mas o fato de Davi estar ali, cantando e expressando a sua gratidão e vivendo de modo digno do Senhor, mostra o resultado da salvação graciosa. Por isso testemunha a salvação graciosa. Essa é a ideia. Veja que aqui está dizendo muitos verão. Não está falando exclusivamente do novo cântico, porque senão seria muitos ouvirão, né? Ou então verão Davi cantando. A ideia aqui é a vida transformada de Davi. A gente sabe que as escrituras normalmente ensinam uma certa progressão. Nós nascemos de novo, passamos a ser nova criatura, andamos em novidade de vida, temos uma renovação da mente, tudo é novo, andamos num novo caminho, tudo representa a regeneração e a vida em santificação, a vida daquele que crê em Jesus Cristo. Talvez você conheça alguém aqui que tinha uma vida triste, terrível, atolada no pecado mesmo, no lamaçal do pecado, mas quando creu no Senhor Jesus Cristo, houve uma transformação total. Eu me converti aos 5 anos de idade, então eu não tenho aquele testemunho, né, que aquelas pessoas, eu era drogado, eu era traficante, não sei o que, e olha a transformação toda. Eu tinha 5 anos, mas há pessoas aí que passaram por uma transformação muito clara. Talvez você conheça alguém que era um ex-cachaceiro, aquele que a gente diz, não sei se vocês conhecem essa expressão, pé inchado, né, que estava na sarjeta, que bebe toda vez e está aí caído e tal. E um dia creu no Senhor Jesus Cristo, parou de beber, parou de ir para os bares, começou a se vestir bem, começou a ir para a igreja, começou a cantar, começou a conhecer a palavra, voltou para casa, se reconciliou com a família, talvez passou agora a ser um bom pai, um bom marido, começou a trabalhar. Então os companheiros de bar, rapaz, o que aconteceu contigo?
no mínimo, vão ficar curiosos para saber o que houve, por que ele mudou. Essa é a transformação. É uma percepção visível, clara, externa. As pessoas percebem então quando alguém foi salvo, ou quando alguém foi alcançado pelo favor de Deus. Tim Fischer, autor daquele livro Debate sobre a Música Cristã, da editora Batista Regular, ele afirma que o aspecto mais visível de nossa salvação será visto na qualidade de música em nossas vidas. Como eu falei na introdução, a música nos acompanha desde sempre, em todas as áreas da nossa vida. Talvez você não cante, não seja um cantor, não toque um instrumento musical, mas você ouve música, no carro, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, tem música. Então, por isso Tim Fischer diz, se todo mundo ouve música e de certa forma gosta de música, o seu tipo de música vai mostrar quem é o seu Salvador. Por isso ele diz, aquela música refletirá a natureza e o caráter do novo Deus a quem servimos. Nosso cântico não deveria ser caracterizado pelo nosso antigo modo de vida e pelo modo de nosso antigo mestre e modelo Satanás. A música do crente deve ser nova, isto é, ter um caráter novo, um propósito novo, ser diferente da do mundo, pois não somos mais deste mundo. Devemos sempre lembrar que o novo cântico foi nos dado por Deus e é para Deus, deve ser cantado para Deus. Veja o subscrito desse salmo, ao mestre de canto, ou seja, era para ser cantado. Provavelmente era para ser cantado e certamente, esse salmo é um exemplo de um novo cântico. Davi está aqui dizendo que Deus colocou nos lábios dele um novo cântico. E está aqui registrado qual é o cântico. Nós só não sabemos qual é a melodia para cantarmos juntos, mas podemos fazer uma melodia nova com essa letra. Ele está expressando aqui, foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que houve comigo. Davi queria dar graças a Deus e louvá-lo por causa do seu livramento, expressando publicamente, como nós já lemos várias vezes, ele não podia se conter, ele tinha que contar. Então, a música serve para várias coisas, mas eu quero especificar uma delas: testificar. Já que o novo cântico testemunha da graça de Deus, a música serve para testificar. Já vimos que o novo cântico é um hino de louvor a Deus por causa da graça salvadora. Logo, é principalmente sobre a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo que nós devemos cantar. Qual foi o primeiro hino que nós cantamos? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Por que nós louvamos a Deus? Porque Jesus morreu na cruz por nós. É o que nós estamos falando nessa mensagem. Por que nós cantamos? Porque fomos salvos. Porque Jesus nos salvou. Então, sobre o que deve falar o novo cântico? Onde tem um exemplo de um novo cântico também no Novo Testamento? Apocalipse 5. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Dê uma olhada. Eu gosto de dizer que já que é a apresentação de um culto diante do trono celestial, na sala do trono de Deus, no céu, é um culto perfeito. É um padrão perfeito, né? Um exemplo, um modelo perfeito. E olha o que diz o novo cântico, quando fala lá que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se estavam diante do Cordeiro e cantavam o novo cântico, e que diz o quê? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Está cantando sobre quem? Sobre o Cordeiro, sobre Cristo. E o que é que ele fez? Ele morreu. Está falando sobre a redenção, a salvação, a obra da salvação. Poderíamos olhar ainda outros textos, mas o Salmo 149:1, por exemplo, nos exorta a cantar um novo cântico na Assembleia dos Santos. O Salmo 96, que eu creio que é mais conhecido, porque tem um cântico que nós entoamos com uma parte da letra, diz: cantai ao Senhor, né? E fala o que no Salmo 96? Que devemos proclamar a salvação de Deus dia após dia e anunciar a sua glória entre as nações. Então aí está o conteúdo, o assunto, sobre o que devemos cantar.
sobre Deus, sobre a sua salvação, sobre os seus gloriosos feitos. Portanto, o novo cântico é uma expressão de adoração a Deus, especialmente entre os salvos, mas também deve ser apresentado como testemunho dessa salvação graciosa de Deus no meio da sociedade em geral. Lembre-se, muitos verão essas coisas. É por isso que eu acho estranho quando alguém diz: vamos ter que cantar uma música parecida com a do mundo para atrair o mundo. Não, a Bíblia diz ao contrário: cante um novo cântico que expresse as coisas de Deus, conforme o caráter de Deus, então o mundo vai poder enxergar algo diferente. Se cantar a mesma coisa que eles, o máximo que eles vão dizer é: é legal, mas aqui no mundo a gente faz melhor. Não tem nada de diferente. Para que eu vou para a igreja se aqui no mundo eu tenho a mesma coisa? Ou melhor do que é feito lá? Então é para ser algo diferente mesmo. O mundo não apenas ouve a letra do que cantamos, mas ele olha para os salvos e espera de nós uma atitude diferente. Lembra que eu falei que ele é um pacote geral? Quando está dizendo que muitos verão essas coisas, não é apenas o novo cântico, mas a nossa vida transformada. E o novo cântico é um aspecto dessa transformação de vida. Há um dos ensaios de Mark Knoll que tem um título que combina com o que estamos tratando agora. Eu acho interessantíssimo. Nós somos o que cantamos. Nós somos o que cantamos. Se o cântico de louvor ao Senhor que você canta fosse o seu espelho, como seria a sua imagem? Se nós somos o que cantamos, se o cântico que você canta fosse o seu espelho e você estivesse de frente para ele, você ia se agradar da imagem? As pessoas iriam ver essa imagem e iam achar o quê? O que as pessoas deste mundo estão vendo em nós, nas nossas expressões? O que testemunhamos? O que testificamos através do nosso cântico? Por isso, a música deve ser fiel à mensagem. Toda música ou expressão causa uma impressão. Isto é, aquilo que eu expresso, que eu comunico, eu tento transmitir, a outra pessoa tem uma impressão sobre aquilo. E por que isso é importante? Porque sem o devido cuidado, a nossa forma de expressão pode não transmitir aos outros a mensagem que gostaríamos que fosse transmitida ou comunicada, só que uma mensagem contrária. Gostaria de destacar pelo menos 2 fatores que fazem com que essa mensagem seja confusa ou contraditória. Primeiro, a música em si. Lembra? O novo cântico é para Deus, um hino de louvor a Deus. Mas quando a música diz uma coisa e a letra diz outra, a letra sempre perde. Sempre. Há uma máxima muito interessante de um educador e filósofo canadense chamado Herbert Marshall McLuhan, que pode nos ajudar a entendermos esse caso. Ele diz: o meio é a mensagem. O que eu posso inferir dessa máxima é que o meio, ou o veículo, não pode ser isento ou neutro em relação à mensagem, antes deve contribuir diretamente para a transmissão da mensagem, sendo ele próprio a confirmação da mensagem. Se alguém chegar aí na frente com um Fusca caindo aos pedaços, você vai pensar: deve ser alguém bem pobre, né? E aí sai uma pessoa toda chique, smoking, né, talvez da marca mais chique, que eu não sei qual é, né, com anéis de ouro e tudo mais. Aí você diz: que negócio é esse? Não combina, não. Um Fusca caindo aos pedras. Eu não estou falando do novo Fusca, não, do New Beetle, não. Estou falando do Fusca velho. Aí sai uma pessoa assim, podre de rica. Não combina. Não combina. A não ser que ele seja um rico excêntrico, né? Que quer fazer as coisas mesmo para... Mas não combina. No caso da música, muitos crentes consideram que a música é neutra ou amoral, sendo, portanto, um meio de levar a mensagem de louvor a Deus, que não interfere em nada no conteúdo ou para que o receptor entenda. É fácil entendermos que a letra de um hino exalta a Deus, pelo que ela diz, mas e a música? Será que ela realmente é neutra? Será que ela pode ser neutra? Deixa eu tentar esclarecer dizendo que ela não é neutra através de uma ilustração. Vamos comparar música com roupa.
Existe roupa cristã? Alguém pode dizer, não, não existe música cristã, música é música. Então eu vou comparar com roupa. Existe roupa cristã? É muito comum usarmos camisas ou blusas que tem algum dizer evangélico, né? Um texto bíblico, alguma coisa assim. Então, imagine uma jovem com uma blusa dessa, escrito assim, Deus é fiel, ou Deus é santo. Só que uma blusa super decotada, mostrando quase tudo. A blusa é espiritual? Essa blusa é crente? É uma blusa cristã, posso dizer assim? Mesmo com a letra Deus é santo? Mesmo com a letra Deus é fiel? Claro que ninguém vai dizer que é. Uma roupa pode ser fabricada por um descrente e não conter versículo nenhum e mesmo assim revelar nobreza, decência, coisas que honram a Deus. Por outro lado, uma música pode até falar sobre Jesus, mas transmitir por seu estilo ou execução uma mensagem discordante do assunto. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Como eu estou pregando aqui pela primeira vez, eu vou dar esse exemplo aqui, né? Nós conhecemos muito bem o hino Santo, 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 né? Então, eu penso logo em Isaías 6, quando canto esse hino. Santo, Santo, Santo. É um hino reverente, um hino majestoso, e eu penso na santidade de Deus, triplamente santo, ou seja, está falando que Deus é perfeitamente santo. E na forma como está, na estrutura melódica e rítmica, dá essa ideia. Você cantando reverentemente e com alegria e animação, as pessoas vão entender lá. Então Isaías, quando viu, né, aquele coro cantando, ou pelo menos louvando, declarando ao Senhor, santo, 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 ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Ele não está falando com essa cara sorrindo que eu estou fazendo, não, ele devia estar com pavor mesmo. Estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o rei, ou seja, eu vou morrer. Santo, santo, santo não é para ser divertido, é para ser reverente, é para pensar na santidade de Deus. E se eu pego essa mesma letra, essa mesma música e transformo ela? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Tá, aquela coisa toda. Aí os irmãos começaram a sorrir. Então eu imagino assim, será que quando estiver diante do santo, 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 vão estar assim? Não, Vitor. Mais reverente, possivelmente. Quando nós cantamos o santo, santo, santo dessa forma, realmente, você pensa na santidade de Deus? É isso que eu quero dizer com a música diz uma coisa e a letra diz outra. É por isso que é estranho também alguém dizer, vamos ter que usar uma música mais animada para poder cultuar a Deus. Mas calma aí, mas a letra está dizendo outra coisa. Isso não é culto de verdade. Isso é entretenimento. Então, a música testifica da graça de Deus, mas ela deve ser fiel à mensagem, à finalidade. Um exemplo, a gente pode dizer bem assim, mas a Bíblia não fala sobre, objetivamente, especificamente, sobre qual estilo musical devemos usar, mas ela nos dá muitas pistas, ela nos dá muitos princípios. A revelação especial, a palavra de Deus, junto com a revelação geral, a natureza, e até a capacidade que o homem tem dado por Deus de pesquisar a ciência da música, o Espírito Santo que habita no crente, que nos ilumina quanto à palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, e a inteligência que Deus nos dá para pesquisar a ciência da música, pode nos ajudar, então, diante da nossa cultura, a encontrarmos elementos que possam, mesmo que imperfeitamente, porque nós somos limitados e pecadores, expressar algo belo, que possa realmente fazer sentido ou ser coerente com a mensagem que queremos pregar. Então eu não estou dizendo aqui que o novo cântico é um estilo musical sacro específico que está na Bíblia, porque não está. Os próprios salmos, como eu falei, existiam vários tipos de salmo. Não podia ser um só estilo musical para falar sobre todos os tipos de salmos. Mas
deveria ser estilos musicais que se conformassem com o caráter divino. Como o Salmo 96 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O que é devido ao nome de Deus? Ou adorai a Deus na beleza da sua santidade. Como adorar de forma bela, conforme a santidade de Deus? É isso que nós devemos aprender. João Calvino, quando ele fala sobre esse texto, referindo-se à expressão novo, o adjetivo novo cântico, olha o que ele diz. Davi usou o termo novo no sentido de raro e não ordinário, no caso de algo comum, habitual ou vulgar. Então, no sentido de raro, uma vez que a forma de seu livramento fora singular e digna de eterna memória. Como expressamos, através da música, algo que seja digno de eterna memória, que represente essa salvação que é digna de eterna memória? Então devemos buscar, com sabedoria e bom senso em nossa cultura, algo que possa representar bem, mesmo que imperfeitamente, uma linguagem digna de Deus e de seus feitos, que seja eficiente e coerente na transmissão da mensagem da redenção. A música que cantamos deve ser fiel à mensagem e à finalidade. Você pode cantar sobre isso? Você pode cantar um novo cântico, um hino do Senhor, um hino que é fruto da graça de Deus? O cântico que você entoa corresponde à grandeza da salvação que Ele te concedeu? Uma segunda forma de transmitir uma mensagem contraditória é a execução da música. Uma, eu falei, a música em si. A segunda é a execução. Ou seja, já sabemos que se nós somos santos, a nossa música também deve ser santa, porque vai ser transmitida ou cantada a um Deus santo. Mas há um tipo de forma que não é necessariamente indecente no sentido sensual, de uma música sensual ou vulgar, mas também é ruim. Que modo é esse? É o relaxamento, é o modo relaxado, é fazer de mau jeito, de mau gosto, mal feito. Se o novo cântico deve ser cantado em louvor ao Senhor, quando cantamos relaxadamente, podemos dizer que estamos louvando? O que é louvar? É elogiar. E se eu quero elogiar, engrandecer ou magnificar os que amam a salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Se eu quero magnificar a Deus, eu devo fazer isso de forma relaxada, de qualquer jeito, sem ensaio, sem preparo, sem reflexão. Não. Sobre o que cantamos? Para quem cantamos? Por que cantamos? Cantamos sobre a graça de Deus, para o louvor da sua glória e porque Ele nos salvou. Deus nos deu um novo cântico desde o momento da nossa salvação, a fim de o louvarmos com gratidão, alegria, fé, reconhecendo a sua glória e graça, para nos humilharmos, considerando nossa pequenez e dependência do Senhor que nos salvou. Assim, o novo cântico, além de expressar quem é Deus, mostra quem somos. Nós somos novas criaturas. Lembra? Nós somos o que cantamos. Agora, indo para o final, veja que o novo cântico, como testemunha da graça de Deus, é uma expressão visível, perceptível dessa graça que nos alcançou, mas ela também mostra um efeito impactante. Muitos verão, mas não é só ver. O que acontece depois? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por isso é importante que a música testifique de forma fidedigna o que Deus fez por nós. A salvação graciosa de Deus promove temor e confiança no Senhor àqueles que perceberam na vida do salvo, como aqueles colegas do bêbado, aliás, do ex-bêbado que eu falei. Eles vão ficar, no mínimo, curiosos. Mas o que aconteceu com você? O novo cântico, então, testemunha essa vida transformada. Veja que o interesse de Davi não era meramente chamar atenção, atrair atenção para si, mas sim despertar uma reverência, temor e confiança, fé. Uma confiança frutífera, conforme a confirmação que se achará nos versículos
seguintes, ou seja, ele está dizendo, muitos confiarão no Senhor. Aí diz o quê? Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Será que, através da nossa vida, andando em novidade de vida, nosso novo cântico, as pessoas temem e podem passar a confiar no Senhor? Eu quero finalizar praticamente com uma outra ilustração. No século X, Vladimir, o grande príncipe de Kiev, de toda a Rússia, converteu-se ao cristianismo. A comovente magnificência de Constantinopla e a liturgia que infundia respeito conquistaram a lealdade dos emissários que Vladimir enviara para investigar a fé cristã nessa nova Roma, que é a Constantinopla. Após assistir aos serviços na grande igreja da Sagrada Sabedoria, os enviados relataram a seu mestre: não sei se estávamos no céu ou na terra. É indescritível. Apenas sabemos que Deus lá habita entre os homens e que os serviços superam a adoração existente em qualquer outro lugar. É impossível esquecer aquela beleza. Assim também nós devemos refletir através da nossa nova vida e do nosso novo cântico a glória e a graça do nosso Senhor e Salvador. Será que as pessoas enxergam Deus em nós, na nossa vida, no nosso canto? Deus está nele. Como o faraó talvez enxergou ali em José, os deuses santos estão com ele. Talvez a gente pense, mas aquela igreja também tinha os melhores músicos. Nós não temos os melhores músicos, então vou contar uma outra história. Também real, mas mais recente. Um colega meu, de uma igreja evangélica, crente de uma igreja evangélica, líder de um grupo de louvor, que ele havia levado a sua igreja a uma grande renovação, mas no sentido gospel mesmo, tá? Grande renovação musical na igreja. Um dia foi visitar a igreja onde eu estava congregando e servindo como seminarista lá em Curitiba. E ele tinha um primo lá, foi passar um final de semana, eu acho que com a esposa, e foi visitar a igreja do primo. E ele já havia discutido com o primo várias vezes sobre música. Vocês são tradicionais demais, vocês são caretas demais, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas ele disse para mim que resolveu ir para a igreja sem discutir, sem brigar com ninguém. Nesse dia o pastor da igreja não estava. Quem ia pregar era um seminarista. Quem ia reger era outro seminarista que mal sabia reger. Metade da orquestra da igreja, tinha uma orquestra muito boa, tinha ido junto com o pastor para a congregação, onde o pastor estava. Então estava ali os 3, 4 músicos, um seminarista que mal sabia reger e o outro seminarista que estava aprendendo a pregar, pregando. Então não tinha nada de maravilhoso, os melhores músicos, a melhor pregação, nada que impressionasse aquele rapaz. Nada. Mas ele disse que quando começaram a cantar, Deus nada faz sem um plano ou razão, quando prova seu servo, lhe dá a formação, dá graças, um hino de nossos hinários conhecidos, com aquele regente lá, mais ou menos, com aqueles poucos músicos, e com a igreja, era uma igreja pequena. E ele disse que aconteceu algo que ele mesmo não entendia. No momento ele diz: eu estou adorando a Deus. E eu não lembro de acontecer isso comigo, ou de eu fazer isso quando eu estou lá na minha igreja, dirigindo o louvor e fazendo do jeito que eu gosto. Ele diz: eu estou adorando a Deus. A nossa boa música pode não ser exatamente com os melhores músicos ou com os melhores cantores, mas se fazemos como um novo cântico, porque é graça de Deus na nossa vida, porque testemunha dessa graça de Deus na nossa vida, iremos verdadeiramente adorar a Deus. Então, as pessoas podem ver, temer e confiar no Senhor. Enfim, a nossa proposição de hoje é que devemos entoar o novo cântico, porque fomos salvos graciosamente e somos testemunhas do Salvador. Vimos que devemos adorar ao Senhor com um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, o qual Ele colocou nos nossos lábios. Ele é a fonte, como fruto e testemunha da maravilhosa graça em nossas vidas. Portanto, cantar louvores é bom.
É tão bom quanto a sensação de ter certeza de que fomos salvos. É tão bom quanto o prazer de testemunhar sobre as boas novas do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É tão bom quanto ter o prazer de receber o melhor presente do mundo, a salvação. Lutero cria que a música era um presente de Deus. Nós cremos que o novo cântico é um presente especial que recebemos juntamente com o dom da salvação, o qual devemos ofertar ao nosso gracioso Salvador para a sua glória. Que o nosso novo cântico cumpra fielmente em nós e através de nós os seus propósitos. Amém? Senhor nosso bendito Deus e Pai, obrigado por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. E obrigado porque por causa disso o Senhor colocou em nós um novo cântico, que é um hino de louvor ao Senhor, que é um hino que fala sobre a tua salvação, que é um hino que demonstra que fomos salvos e que aponta para o nosso Salvador. Que possamos então realmente cantar com todo o empenho, com toda a dedicação, com todo o amor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.